Opa, galerinha, tudo tranquilo? Primeiramente aí gostaria de agradecer a todo mundo aí pelo apoio no último vídeo. Gostei muito do feedback, principalmente o pessoal da guilda aí. Muita gente veio me agradecer, muita gente veio tirar dúvidas, muita gente se interessou pelo personagem, inclusive pelo guia. Então, cara, eu fico muito feliz aí se eu conseguir ajudar vocês de alguma forma. E por conta, né, das dúvidas que eu acabei tendo, quando eu fui aprender sobre a classe, eu entendo muito tranquilamente o quanto as pessoas estão animadas de jogar com ela e porque mais e mais pessoas vêm me fazer perguntas mais específicas. E por conta dessas perguntas eu decidi fazer um guia avançado, né? Seria um guia muito mais específico sobre a classe, mecânicas, números, informações sobre skills, eficiência, utilização de sets de cartas, utilização de eficiência de rotação de skills, mecânicas como cancel de animação. E muitas dessas informações eu consegui não só jogando, mas principalmente indo atrás de pessoas que têm esse conhecimento. Pessoas do servidor coreano, em especial o Sentone, que é um streamer que eu gosto muito. Ele me ajudou, ele tirou muitas dúvidas comigo, e ó que eu enchi muito o saco dele. Ele me explicou muitas coisas, ele tirou muitas dúvidas. Então, depois de ter esse apanhato de informações que eu consegui ter, eu vou passar algumas dicas para vocês agora, falar um pouquinho sobre essas mecânicas um pouco mais avançadas. Vamos começar pelo mais simples. Muita gente no primeiro vídeo me perguntou para eu falar um pouco sobre a mecânica de cancelamento de skills. Em especial essas três skills aqui, Fireball, Lightning Bolt e Meteorite, elas têm interações entre elas de cancel, de animação. Em especial com a animação final da Fireball e com a animação final dessas duas. Bem, vou mostrar aqui, basicamente. Enquanto você está em casting do Fireball, aparece uma pequena barra de energia carregando. No final desse casting, o projétil ele sai e explode. Só que a Sorcerer ela é empurrada para trás, tomando um pequeno knock-up. E durante esse knock-up você não consegue se mexer. Só que se você intercalar utilizando uma das duas skills, tanto o Lightning Bolt quanto o Meteorite, você cancela esse casting. Vou demonstrar aqui. Você consegue estar cancelando esse pequeno dash, além de você ganhar um pouquinho de tempo, né, para você castar a skill logo em sequência. Você perde esse pequeno momento aí que você pode acabar se colocando numa situação meio complicada. Eu vou demonstrar aqui como que é esse pequeno knock-up. Esse pequeno pulinho que ela dá pra trás. E não é só com Lightning Bolt, é com Meteorite também. Aí as pessoas perguntaram, tá, entendi, você utiliza das duas skills, mas como exatamente tu faz isso? Gente, primeiro é treino, tá? Não é tão difícil, mas no comecinho vai ser um pouquinho chato. Aqui eu tô com 250 de ping e eu já peguei o time. Basicamente você tem que olhar essa barrinha aqui, quando ela chegar no final, tu utiliza. Mas o principal é você utilizar de uma mecânica do jogo. Essas skills aqui que tem casting de área, quando você utiliza elas aparecem primeiro uma área de efeito da skill, e depois quando você clica ele começa o casting. Entretanto, quando você está castando uma skill, durante esse casting, você apertar, a área de efeito aparece também. Então, durante o casting de uma skill você aperta, e no momento final do casting, quando a barrinha estiver chegando ali no finalzinho, você reutiliza a skill, tanto clicando ou apertando na hotkey dela de novo. Então, só utilizar no time. É um pouquinho difícil aqui com 266 de ping, mas com certeza lá no nosso servidor ali com uns 20, 25 vai ser bem tranquilo. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas dúvidas sobre algumas skills específicas que trouxeram muitas dúvidas para o pessoal. Então eu vou tentar ser bem rápido e bem específico, falar por que ela não é utilizada, pontos positivos e pontos negativos, tudo bem? Primeiro, o Magic Armor ou Mana Shield, ele é uma skill que de pontos positivos tem um aumento no move speed, uma redução de dano considerável, te coloca em uma situação
em determinados momentos onde você vai conseguir se expor um pouquinho mais para causar dano, sem que você perca uma quantidade de vida muito alta. Pontos negativos, ele tem uma interação com a mana muito ruim, mesmo com os tripods que trabalham com essa redução de mana, fazendo com que mais pra frente do jogo existem alguns sets que trabalham mecânicas direto com regen de mana. Quando você utiliza essa skill juntamente com esses sets de gear, você acaba quase que se suicidando. Se você tomar dano, você não consegue mais soltar skill nenhuma. E o debuff, mesmo na hora de você cancelar a skill, você toma um pequeno debuffzinho quando você cancela ela, que faz com que, cara, você tenha muito mais pontos negativos do que positivos. Ela não é uma skill ruim no começo do jogo, longe disso, mas só pelo fato de que você vai estar abrindo mão de dano e também de mecânicas para estar carregando ali o gauge da própria barra de energia, faz com que ela seja um pouquinho pior do que as outras. Mas no começo do jogo não vejo problema nenhum, se for do seu estilo, utilizar ela ali para você, principalmente quando está aprendendo o jogo, né? Não gastar 1 milhão de potes ali para aprender as mecânicas, ela com certeza pode te ajudar. Outra é o Finger aqui. Essa skill é muito poderosa. Ela dá mais dano que o Alloy Elements, mais dano que o Ray of Cycles, dá mais dano do que o Freezing Rain. Ela é a quarta skill mais dano da Sorcerer. Só que de pontos negativos, ela tem um problema muito sério, que é essa questão de você ficar parado, por ser uma skill de rolling, né, de carregamento, você fica parado por muito tempo ali, castando essa skill. Isso, cara, é quase que um suicídio dependendo do que você está fazendo. E até mesmo utilizando de runas que diminuem o casting time da skill, ainda assim, quanto mais o jogo for dificultando por parte do conteúdo, mais você vai se sentir incapacitado. Principalmente no momento onde você está em mana release, onde você quer causar o dano a maior quantidade de vezes possível. Você ficar parado todo esse tempo aqui, enquanto você poderia estar se movimentando e reutilizando suas skills, faz com que você tenha duas dúvidas. Primeiro, você acabe penando, né, optando por não utilizar a skill por medo de começar uma mecânica e você acabar tomando e wipando a PT, ou até mesmo morrendo, né, que nunca é interessante. Ou você deixa de utilizar a skill e causa menos dano. Isso acaba, no final das contas do cálculo, fazendo com que você dê menos dano. E também o primordial seria a quantidade de energia que você vai estar carregando. Mesmo essa skill carregando uma quantidade relevante, o Alloy Elements, por ele ser uma skill de casting instantâneo, e ele ter sim uma interação muito boa com o gauge, faz com que seja muito, muito, muito mais interessante você ter essa skill mais cômoda e instantânea do que causar um pouco mais de dano e se colocar numa posição muito mais arriscada. Lembrando, gente, mais pra frente, com a dificuldade aumentando, um erro seu pode custar uma run inteira. Um erro seu pode custar 5 potions, alguns Battle Items que são caros, tempo. Então, às vezes optar por causar um pouco menos de dano e você ter comodidade, você ter eficiência, vale muito a pena. Isso eu tive que aprender muito, porque chegou uma hora que eu comecei a entender que não dá pra ter tudo. Você tem que abrir mão um pouquinho, às vezes, do seu dano para você ter mais uma constância maior. Falar um pouco aqui do Reef of Undead. Essa skill aqui também muita gente veio me perguntar, porque mesmo ela tendo um mid-rangezinho ali, ela ainda é uma skill considerável. Ela causa um daninho bom, ela tem o Magic Sacrament e ela carrega a quantidade de gauge bem interessante. Sinceramente, no final do jogo, principalmente com o Magic Sacrament no máximo, ela carrega mais a barra de gauge do que o Flame aqui. No começo do jogo não, ela carrega menos, pelo fato do Flame acabar vindo com 2 cargas. O Flame também tem o efeito de Impermanent Destruction, que traz uma utilidade muito maior. São poucas as skills da Sorcerer que trabalham com o efeito de Destruction, né? E o Brief aqui ele trabalha só com Impermanent. Mas com certeza no nível máximo vale muito a pena. Inclusive eu
provavelmente eu vou optar por ele no máximo 5, principalmente quando eu tiver o tripod dele no 5, vou optar por ele no lugar do Flame, dependendo da raid que eu tiver. Porque eu gosto muito mais de rotar muito mais vezes as minhas skills em Mana Release do que um ponto em Destruction. Mas no comecinho de jogo, com certeza, isso aqui vai ser melhor, tanto porque carrega mais rápido a barra de Gaunt, também porque tem Chromanion, tem Taitalos, tem alguns boss que, cara, Destruction é fundamental. E a última skill aqui é essa Pulsing Sphere. Perguntaram pra mim porque, primeiro, ela causa um dano maior do que o Wall of Fire e ela tem basicamente a mesma coisa aqui, a mesma propriedade, né? Dá o Priority Target, ela tem um buff muito bom, que aumenta o Move Speed quando você utiliza dela por 3 segundos, e ela também tem as duas cargas que o próprio Wall of Fire tem. Bem, tem um motivo muito simples para utilizar ela. Primeiro que ela é um cast em uma área, mesmo ela causando um dano por um tempinho, ela... Pela área dela ser um pouco menor do que a área de efeito do Fire, ela acaba complicando um pouco às vezes pelo fato do boss se mexer, né, sair dali. E o CD dela, por ser um pouquinho maior, faz com que, se você errar ela, provavelmente acaba tendo um probleminha. No final do jogo, perto do T3, cara, vai de preferência. Às vezes, se você prefere ter um move speed um pouquinho maior, que é um move speed bem considerável, vale totalmente a pena você utilizar sim. O Wildfire, ele tem a questão de, cara, a área de efeito dele ser maior, né? E o efeito de dot dele dura mais, o dano por segundo. Ele dura por 5 segundos, enquanto a esfera dura só por 3. E isso faz com que, ao invés do buff durar 8 segundos, ele acabe durando 13, enquanto a esfera, ao invés de durar 13, acaba durando 11. Mas assim, vai de preferência. Bem de preferência mesmo. Outro ponto também que é negativo é o custo de mana. O Wildfire tem um custinho de mana um pouquinho inferior. Ah não, eu acho que eu tô falando besteira, porque ela não tá no nível 10. Ah não, não tô falando besteira não. Estudei direito. Ela realmente tem um custo um pouquinho inferior. Então, isso traz uma diferencinha, mas não é nada que vai te matar não. Então, ainda assim, vai de escolhas. Isso aqui vamos dizer que a Fire é mais fácil, muito mais simples de utilizar. E a Pulsing Sphere vai exigir um pouquinho mais de noção e paciência, principalmente. Mas pelo buffzinho ali de 20% pode ser uma boa pedida. Bem, quero falar um pouquinho agora sobre interações da Sorcerer com o late game. Primeiro, eu queria explicar com um pouquinho mais de ênfase a importância que a especialidade tem nessa build. E por que a especialidade ela é tão importante para a Sorcerer. Primeiro, muita gente veio me perguntar sobre o efeito de aumento de dano elemental. Às vezes fica um pouquinho difícil de entender na tradução, mas esse aumento de dano de 331%, que parece ser uma coisa absurda, é somente quando a Sorcerer está no efeito ou de Elemental Mastery, que é quando você está com 30% de energia, ou você entra lá apertando Z, ou quando você está em Mana Release, com a barra 100%. Então, enquanto você não estiver exatamente naquele efeito, você não tem esse buff a mais de dano. Isso acaba fazendo com que você perca parte do dano por ter uma quantidade de crítico baixa, principalmente quando você não está com ignição em efeito, você perde consideravelmente o dano. Então, a especialização, ela pensando nisso, ela trabalha o aumento de ganho de energia, fazendo com que, beleza, você vai causar menos dano, enquanto você não está sob efeito de Mana Release, mas eu vou te dar tudo que tu precisa para que você consiga entrar a maior quantidade de vezes nesse efeito. Então, a especialização, ela tem que, por obrigatoriamente, ser os seus pontos mais upados, independente do tire. Senão, você vai ter uma dificuldade muito grande de recarregar a barra de energia.
O crítico sempre vai ser a sua secundária pelo fato de que, de novo, mesmo a Sorcerer focando em builds voltada a crítico, ela acaba pegando uma quantidade de crítico baixa. Muito por conta de que ela é uma das poucas classes que não tem nenhum tipo de tripod. Na realidade, só tem um tipo de tripod que aumenta a chance de crítico da skill. Dizendo tudo isso, a Sorcerer ela acaba sendo problemática, sim. Enquanto você não está nesse efeito, você causa um dano bem inferior a quase todas as classes de DPS. Mas ela, destrói qualquer classe enquanto ela está no efeito de mana release, né? Então, para driblar isso, não só no começo, mas no final do jogo, a gente vai passar basicamente a utilizar de 2 efeitos que podem salvar muito vocês, principalmente o pessoal aí que gosta muito de causar dano. Bem, existe um truquezinho bem besta, que é utilizando desse Baron Item aqui, chamado Awakening Pot. Ele é bem simples, você utiliza, ele restaura 100% da sua barra de Gaunt. Ele era muito poderoso no começo do jogo, tá? Lá na Season 1. Antigamente você podia levar até 2 cargas dele, fazendo com que classes que demandavam de utilizar de Gaunt sempre optassem por estar levando essa potion. Mas ela era tão desbalanceada que eles acabaram modificando ela para você só conseguir utilizar ela apenas uma vez. Pensando nisso, existe uma interação nas raids, nas voids, nas legions, que existem momentos onde você entra na void que você tem um pequeno círculo dourado com uma engrenagem, onde você consegue trocar os tripods, você consegue mexer nas suas skills, limpar seus reforjar os equipamentos ali, e até mesmo trocar esses Baron Items. O que você pode fazer nesse mesmo efeito, nesse mesmo spot, é utilizar de Baron Items e o efeito dele é resetado, né, a quantidade dele. Então, um truquezinho bem simples e besta é você utilizar aqui na segunda aba, o Ctrl Y, colocar uma Awakening Pot, utilizar ela, ficar com a barra de energia full, dar Ctrl Q e voltar para a sua barra inicial de energia. Quer dizer, a sua barra inicial de Baron Items. Aqui onde você vai ter aqui suas potes de vida, suas bombas e a segunda dica aqui que eu vou dar para vocês, Undropion Potion, que é uma potion muito, muito boa mesmo. Ela primeiro tem 2 interações, que eu já devo ter falado aqui que desde o outro guia e vou continuar frisando aqui, que é aumentar o dano das suas skills e a interação de ataque and move speed. Vou só finalizar aqui a linha de raciocínios para eu falar um pouquinho mais sobre casting time e o quanto essa merda é importante que essa classe. Quanto é importante, vocês não têm noção até vocês jogarem com isso aqui. Muito. O quanto o casting speed, o attack speed e o casting time são importantíssimos. A Undropping ela é muito boa, principalmente porque ela vem com 3 cargas e você sempre pode utilizar ela junto com a ignição para você aumentar o attack speed, castar mais rápido, aumentar o dano. Ela tem um pequeno debuffzinho de diminuir 25% sua vida máxima sobre o efeito de 10 segundos, mas vai por mim, compensa muito pelo DPS que você ganha adicional. Em relação aqui aos outros, as bombas são situacionais, depende da mecânica. Se for mobs que tem mecânica de destruction, se for de impairment. Você pode estar levando, principalmente no começo do jogo, a Dark Bomb, porque ela diminui 20% a defesa do boss, aumentando o seu DPS. Também dá um ponto de exaustão, não é muito relevante, mas esse aumento de dano, de redução de defesa, fenomenal, cara. Mas também você utilizar da capa da agilidade para você aumentar seu move speed, diminuir o dano que você toma, é interessante também. Mas aí vai da sua própria preferência. Então, assim, tier list ali de importância. Top 1, potion de vida, sempre vai ser para todas as classes, porque não adianta nada tu causar mais dano se você vai estar morto. Então, leve os potionzinhos de vida para que você consiga se manter vivo a maior quantidade de tempo possível. Segundo lugar, Awakening Pot. Cara, corre atrás disso. O começo do jogo não vai ser tão importante, mas é bom você já ir estocando, principalmente ali Tier 2, Tier 3. Tenha já uma quantidade boa, porque quanto mais o tempo passar, mais esse negócio vai ficar caro. E no comecinho, além de ser barato, não vai ter muita gente correndo atrás disso. Então é um bom momento para você estocar esses itens e você utilizar ali uma vez ou outra ali numa voidzinha só para você
ganhar um MVPzinho ali no dano. E undropping sempre vai ser importante. Além também tem interações com algumas comidas, tem comida que aumenta o dano, attack speed. Eu não tenho como mostrar aqui, mas essas comidinhas tu consegue craftar, tu consegue dropar, sempre armazenando elas para quando realmente o conteúdo que é necessário vir, você ter elas em uma quantidade considerável. Eficiência, galera. Nossa classe é uma classe muito cara, tá? Vocês não têm noção quanto essa classe é cara. Os imprints dela são caras. Provavelmente vai ser uma das classes, se não for a classe mais jogada no nosso servidor, ou no servidor aqui, né, no lançamento global. Então, isso vai fazer com que você acabe tendo que gastar muito dinheiro. Então, poucas coisinhas que parecem ser bestas podem te colocar numa posição muito mais confortável quando o jogo for indo pra frente. Você tem que entender que joias no máximo, setup de runas certinho, tripods todos upados no máximo, o polish sempre em dia. Tudo isso vai ser necessário, não só para você ter o seu lugar na sua PT, quanto para você se manter competitivo no DPS, tá bom? Então, pensa muito bem como você vai gastar seu dinheiro. Acumule a maior quantidade possível no começo do jogo, para que você mais pra frente consiga, cara, focar no que realmente importa e conseguir que seu personagem fique forte e relevante, beleza? Agora, para finalizar essa parte aqui dentro do jogo, eu vou falar um pouquinho da relação do casting speed e por que o fast casting ele é tão importante quanto mais o tempo vai passando no jogo. No começo, realmente o Grudge ele vai causar muito mais dano, mas o fast casting ele tem uma interação quase que... Eu vou ter que falar. O Panetone, ele me obrigou a falar isso, praticamente, de tanto que eu enchi o saco dele falando dessa merda. O Centone, ele me explicou, o maior motivo da utilização do fast é simplesmente esse. Eu vou tirar aqui, só para vocês terem essa noção, os engraves. Olha a quantidade de tempo que demora para você castar uma skill. 2 segundos, né? Isso que eu estou utilizando aqui no Fireball, eu estou utilizando a runa de redução de casting, a segunda runa mais forte do jogo, tá? E é 2 segundos que tu vai ficar aqui parado, sem poder fazer nada. Porque se você andar, você cancela o casting. Se você tomar qualquer tipo de ataque, você cancela o casting. Cara, sei lá, velho, se você espirrar, você cancela esse casting. Então é 2 segundos que você fica parado aqui. Não satisfeito, você ainda tem mais 2 segundos e 2. Tanto no Lightning Bolt e 2 segundos no Meteorite. Então, cara, no total são 6 segundos que tu vai ficar parado. E isso faz com que 2 coisas aconteçam. Ou você erra a skill, porque é muito comum você estar castando aqui e o boss simplesmente dá um pulinho ou sair daqui, fazendo você errar, fazendo você perder tempo e ceder. E também deixando de fazer com que tu ganhe energia aqui na barra, porque mesmo essas skills não tendo a mecânica do próprio Magic Sacrament, elas ainda carregam consideravelmente a barra, tá? Todas as skills carregam. Essas aqui só carregam um pouquinho mais. Você também vai estar deixando de dar dano, o que é um problema, cara. Porque mesmo você causando muito dano quando você está em mana release, não vai adiantar nada se em todo o restante do tempo você não conseguir causar dano de uma forma consistente. Então, o Fast ele vem aqui na build para trazer essa comodidade. E juntamente com as skills, juntamente com as runas de diminuição de cast, que eu já vou adiantar, você consegue todas elas só fazendo as raids, tá? Todas elas dropam lá, então durante o jogo você vai conseguindo dropar. Se você tiver alts, melhor ainda, porque as runas são pra conta inteira. Se tu dropar lá, tu vai conseguir mandar pro main e vice-versa. Mesmo utilizando das runas, o casting ainda é muito alto. Eu vou dar um exemplo aqui a Fireball é a skill que tem o maior casting de todas, né? Cara, é 2 segundos e 4. É muita coisa, cara. Isso faz com que muitas e muitas vezes você tenha que cancelar o casting, parar tudo. Isso faz com que você várias vezes perca o setup da adrenaline, ou até mesmo deixe de causar dano. Isso é muito chato,
Pode não parecer no comecinho, mas quanto mais a dificuldade for aumentando, mais você vai sentir uma defasagem no DPS em relação às outras classes, e mais você vai, cara, ficar incomodado, porque a classe é muito lenta no comecinho. Mas quando você tem um setupzinho com o Fast Cast que aumenta o cast speed das skills em 20%, mais as runas, você acaba, diminuindo consideravelmente. Aqui, já chegando aqui a 1.7 segundos. Cara, de 2.4 para 1.7, levando em consideração que todas as skills aqui, no tempo que você castava uma skill, você vai estar castando duas. Ou até mesmo na hora, você consegue castar muito mais rápido. Se tem no tempo de você castar a skill e se reposicionar, ou até mesmo você abusar de um momento onde um boss utilizou de uma mecânica, ou, não sei, foi tauntado. Isso, cara, é uma diferença considerável. Quanto mais o jogo for passando, esses pequenos detalhes vão fazer com que você seja um DPS melhor e, consequentemente, masterize a classe. Juntamente utilizando das mecânicas bestas aqui, de cancelamento de casting. Isso, cara, pode parecer besta agora, mas quanto mais o tempo vai passando, isso pode influenciar muito na sua gameplay. Então eu recomendo que você teste muito isso, ok? Para que você ganhe uma certa habilidade com tudo isso. Mas o mais importante é falar um pouco sobre uma outra mecânica, que eu já tinha explicado no começo, eu tinha explicado no outro guia, mas aqui eu vou me explicar muito, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais, que é o Attack Speed. O Attack Speed, ele é contraintuitivo pensar nisso, ele tem uma interação direta com a animação do seu personagem. Quem vem aí de outros jogos como MOBAs está muito familiarizado com a questão do seu ataque básico ser mais rápido, mas aqui no Lost Ark ele é um pouco diferente. O Attack Speed ele é basicamente a animação de ataque do teu personagem. Então quanto maior a animação de ataque tu tem, mais rápido as interações acontecem. Existem basicamente três formas de você conseguir um aumento de Attack Speed. O primeiro é com comidas, existem várias comidas no jogo que aumentam o Attack Speed. O segundo, Agility. Agility, além de aumentar o Move Speed, ele também aumenta o Attack Speed, fazendo com que você caste muito mais rápido. E a terceira são com efeitos de set. Existem alguns sets que eles têm efeitos. Esse aqui, no caso, não tem. Mas existem vários sets que têm efeitos de aumento de attack speed. Inclusive, logo no comecinho do nosso servidor, eu vou mostrar na parte quando eu for mexer com as cartas, depois dessa explicação, eu vou mostrar ali que tem vários sets que vão ter essas interações. Então você já tem que estar ligado de sempre ter esse set como prioridade. Ah, mas eu vou perder um pouco de dano. Não importa. Vai por mim. Não importa. Pode ter certeza que se você estiver ali castando 2 segundos e 40 essa skill aqui e eu tá castando ela 1.3 segundos, não importa o quanto, os 10% de dano que tu tenha, cara, eu vou causar muito mais dano que você no final do dia, entendeu? Além de que eu vou ter menos dor de cabeça, vou evitar tomar muito menos dano, o que consecutivamente vai me evitar gastar mais pote, o que consecutivamente vai me evitar gastar mais dinheiro com isso, e tempo. E dinheiro, recurso e tempo nesse jogo são muito importantes. E quanto mais o jogo for passando, mais você vai entender isso. Lembrando, nossa classe é cara, galera. Foca em otimizar os teus recursos da melhor forma possível. Evita gastar coisas que tu gastaria naturalmente. Tenta fazer as coisas ali de uma forma melhor, treina mais, testa mais. Principalmente porque nossa classe vai ser muito disputada. Isso, cara, vai fazer com que pequenas relações ali de imprints, pequenas relações ali de level, façam você perder uma vaga mais pra frente no jogo. Isso já acontece, né, no servidor russo, que a gente tem meia dúzia de cabeça. Imagina num servidor novo que vai ter gente jogando ali, todo mundo conversando, todo mundo se empenhando, o jogo é muito bom, tá todo mundo hypado. Cara, isso vai fazer uma diferença, assim, considerável. Lembrando, isso é um guia avançado, né? Isso aqui eu já tô falando conteúdo endgame, beleza? E até mesmo nas Legions, cara. Nossa, se você não enfrentou o Abriel Shud e você não sabe o que é o inferno, cara. Mano, você tá ali 2 segundinhos ali, você castou 2 skills. Cara, você pensa que você vai conseguir castar a terceira, você já tem que se movimentar, senão você vai tomar IK. É assim que funciona, entendeu? Você não tem mais tempo pra pensar. Então, esse segundinho aqui que eu consigo castar
a mais, tá, cara, faz uma diferença absurda. Então, leva isso em consideração. Eu vou falar sobre os sets daqui a pouco, mas só para finalizar, o Attack Speed ele interage com a animação e a animação interage com o Cast Speed. Então, se você tiver até 20% de Casting Speed, você consegue diminuir até 3 segundos o cast das suas skills. O Meteor ele consegue ficar com exatamente 1 segundo e 1. O Lightning Bolt consegue ficar com 1 segundo e 3. E 1 segundo e 3, 1 segundo e 2. E a Fireball ela consegue no máximo ficar com 1 segundo e 3. Isso com 24% de redução de casting, com aumento de casting speed, tá bom, galera? Dito isso, prioridades aqui, lição de casa para vocês. A nossa classe, ela depende muito de tripods bem upados, gemas bem upadas, engraves certos e principalmente você ter ali um level alto. Tudo isso vai ser fundamental para você conseguir trabalhar com a classe da melhor forma possível, beleza? Galera, agora vamos falar um pouquinho sobre cards, sets de gears e um pouquinho mais sobre algumas outras mecânicas do jogo.